Estamos estudando sobre algumas atitudes importantes da vida de Jesus. Disse que pelo menos 3 delas nós íamos estudar um pouco mais neste mês de agosto. Semana passada estudamos sobre a vida que Jesus tinha de oração. O poder que a oração tem de mudar situações, de mudar vidas. Jesus, uma das características de sua vida era a oração. Uma outra questão que me chama a atenção dessas atitudes na vida de Jesus, quando a gente lê, é o amor. O amor que Jesus tinha pelas pessoas e ainda tem até hoje, inclusive por nós. Como disse o apóstolo Paulo numa de suas escritas, a gente não consegue compreender esse amor. Aliás, ele disse que esse amor, inclusive, na maioria das vezes, nos constrange. A gente se sente constrangido de ser amado assim. Como pode um pecador ser amado assim? Pois ele nos ama. Por isso, o tema de hoje, o poder do amor. Se tem alguém que viveu o verdadeiro amor, este alguém foi Jesus. Ele viveu o verdadeiro amor, o amor de Deus. Tudo que Jesus fez foi por amor. Tudo, todas as suas atitudes foi por amor. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo. Jesus deixou isso expresso no texto de João capítulo 3, versículo 16. Jesus disse: Deus amou tanto o mundo, acompanha aqui no telão, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. Essa expressão mundo, já disse aqui, repito, do grego para o português significa gente, pessoas. Então Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Esse é o amor de Deus. Aí Jesus veio nesta terra e procurou ensinar as pessoas a viverem esse amor. Eu não quero falar do amor de Deus aqui hoje, porque falar do amor de Deus, me permite essa expressão, é chover no molhado. Porque a gente sabe que o amor de Deus é grande, que o amor de Deus nos alcançou, pelo seu grande amor a que nós estamos aqui hoje. Deus é tão amoroso que Ele tem tido misericórdia dessa geração. Deus é tão amoroso que Ele tem tido paciência conosco. Quer dizer, eu não vou falar sobre o amor de Deus. Eu poderia falar dos outros tipos de amor. Existe, como eu já disse aqui, a gente já estudou no passado, mas é sempre bom lembrar, existe o amor chamado filéu. Esse amor filéu que nós conhecemos é um amor definido como um amor de um marido para com uma mulher, depois que passa aquela paixão, um amor de um pai para com o filho, um amor de uma mãe para com um filho, uma filha, um amor de irmãos, um amor de amigos. Era um sentimento que havia no coração de Davi, por exemplo, quando diz a palavra, Davi amava Jonatas, que era o seu amigo. Ele tinha esse sentimento, esse amor de amar o seu amigo. Não quero falar também desse amor chamado o amor eros, que é o amor ligado à paixão, ao desejo sexual que desperta. Esse amor, ele acaba. Esse amor, por mais que ele seja forte, um dia ele acaba. Por isso que o marido tem que aprender a amar a mulher em primeira instância, não só com esse amor eros, mas com o amor filéu. É o amor que ele passa o tempo, mas ele continua amando, ele continua respeitando. Os amigos sentem isso. E por último tem o amor ágape, que é o amor de Deus, que é esse amor que a gente está falando que foi expresso em Jesus. O amor é a força mais poderosa do mundo. O amor pode mudar vidas. O amor é o elo que liga pessoas, umas com as outras. O amor de Deus faz a gente refletir sobre as nossas vidas. O amor de Deus, esse amor que vem de Deus, esse verdadeiro amor, ele faz a gente repensar atitudes. Ele nos leva também a viver diferente do que nós vivemos, na contramão do mundo. O mundo, a maioria das pessoas do mundo não conhece esse amor de Deus. Jesus veio e mostrou o que é o amor.
Por isso que quem tem este amor de Deus no seu coração, esse verdadeiro amor, não depende de quem recebe. A pessoa que ama com esse amor de Deus, ele decidiu que ele vai amar assim. Não é uma questão assim, eu estou sentindo de amar aquela pessoa. Não, apesar de ele de ter um inimigo, apesar de ter alguém que o persegue, ele consegue amar. Por isso que Jesus falou, ame também os seus inimigos. Ame aqueles que os perseguem, ore por eles. Ou seja, não existe amor igual a esse amor de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia. O seu amor serve de exemplo para a gente viver nesta terra. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou, que a gente deve amar uns aos outros de uma forma incondicional, ou seja, não tem condições. Apesar daquele camarada ser chato, eu vou amá-lo. Apesar daquela pessoa ser cabeça dura, eu vou amá-la. E não é fácil viver isso. Por isso que eu insisto aqui, dizendo sempre que Jesus não é religião. Porque a religião limita as pessoas. A religião leva as pessoas a viver até um certo ponto. Dali para frente ele não vai mais. O amor de Deus não, quando nós temos o amor de Deus dentro do nosso coração, a gente vai além. A gente aprende a amar a pessoa sem condição nenhuma, ou seja, a pessoa não precisa me amar para que eu demonstre esse amor que um Deus um dia demonstrou para a minha vida por ela. Eu não preciso que ela me ame para demonstrar que eu a amo. Isso não tem condição. Esse é o amor de Deus. Por isso que Jesus citou, eu podia citar aqui pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos, vários textos. Mas alguns deles que pensei da Bíblia, para que a gente entenda nesta manhã esse amor, por exemplo, Mateus 22, 37, numa questão que Jesus foi perguntado, ele respondeu, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo mandamento é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu me amo, se eu me preocupo comigo mesmo, com a minha saúde, se eu me preocupo com a minha vida, se eu estou comendo, se eu estou bebendo, se eu estou vestindo, é desta mesma forma que Jesus disse que eu tenho que amar o outro. Porque se eu me preocupo comigo é porque eu me amo. Se eu compro remédios para eu tomar, por exemplo, quando eu estou doente, é porque eu quero o meu corpo bem. Então eu me amo. Se eu compro uma roupa nova para vestir o meu corpo, para me sentir bem, é porque eu me amo. Então Jesus está dizendo, eu podia citar outras coisas, ele está dizendo, ame o próximo como a ti mesmo. Então na hora que, por exemplo, eu estou comprando uma roupa, se eu tenho esse amor de Deus, eu lembro o seguinte, poxa, tem gente que está sem roupa. Então, já que eu não tenho condição de comprar uma roupa nova para a pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão dentro do meu armário, lá vou tirar algumas roupas que eu nem estou usando mais e vou doar. Vou dar para as pessoas, vou abençoar. Poxa vida, para que eu vou ficar com tanta roupa? Primeira coisa que as pessoas fazem, e eu me lembro isso aconteceu, vou citar aqui a minha mãe quando ela faleceu. Quando minha mãe faleceu, depois de uma semana, a primeira coisa que a minha irmã fez foi tirar toda a roupa que ela tinha lá, porque não servia para mais nada. Servia para outras pessoas. Tentamos um lugar, tentamos outro, aí lá na zona norte, no Tremembé, tinha uma instituição lá de caridade que abençoava mulheres. Eu liguei lá e falei, tem um monte de roupa, minha mãe faleceu, eu vou levar. Levei o carro cheio, porque não serve para mais nada. Eu não vou ficar guardando roupa da minha mãe e ficar lá, roupa da minha mãe. Não, foi embora. Da mesma forma, se nós amássemos com o amor de Deus, era bem provável que a gente faria isso. O livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, baseado nesse mesmo sentimento, Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Marcos registrou diferente, dizendo o seguinte, não existe mandamento maior do que estes. E mandamento é ordem. Mandamento, quem manda pode. Então Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, disse, obedeça a esse mandamento. Aprenda a amar. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus disse, amem os seus inimigos.
e orem por aqueles que os perseguem. Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, se você tiver essa capacidade, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Aí essa questão que eu estava citando aqui no começo, a gente vê essa característica em Jesus. Jesus amava todos. E Jesus não é amar assim de ficar paparicando, não. Teve situações que Jesus bateu de frente. Por que Jesus bateu de frente? Porque Jesus amava. Por exemplo, tinha um cara, um jovem, que ele tinha uma vida muito abençoada. Ele chega em Jesus e fala assim: ô Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: olha, honra teu pai, tua mãe, seja fiel e tal. Aí ele todo cheio fala: não, mas isso eu já faço. Aí diz o texto, é tão maravilhoso o texto, que o texto diz assim: e Jesus amou aquele jovem e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Aí você vai ver o que vai acontecer na tua vida. O texto diz que aquela pessoa abaixou a cabeça, foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. E Jesus não estava querendo que ele vendesse, Jesus estava querendo livrar, por amar tanto, Jesus queria livrar ele daquela vida avarenta. Porque tem gente que quanto mais dinheiro ele ganha, mais avarento ele fica. Ele faz questão de tantas coisas pequenas, mas gasta dinheiro com tanta bobagem, que ele se torna avarento. Então Jesus está falando para esse jovem, e o texto de Jesus amou aquele jovem. Porque Jesus, às vezes que ele bateu de frente, ele disse: olha gente, vocês precisam aprender a amar as pessoas. Um dos textos mais clássicos da Bíblia, porque Jesus, por falar de amor, por viver o amor e não só falar, principalmente por viver, ele foi muito questionado. Se tinha gente que batia de frente com Jesus, porque Jesus amava as pessoas. Ele queria que as pessoas aprendessem a amar com aquele amor. Por quê? Porque quando Deus olhou para a gente, Deus viu que a gente era pecador. Mas mesmo cheio de manchas, de pecados, Jesus veio, morreu na cruz, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então por isso a gente pode acessar o Pai. Glória a Deus. Por isso que Jesus, naquela oração que a gente viu semana passada, que ele ensinou, ele disse: Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo. Aí tem muita gente que reclama: por que a minha vida não vai para frente? Por que as coisas não acontecem? Por que isso, por que aquilo? Porque ele não aprendeu a amar. Quando você ama, você se desprende de preconceitos, você se desprende de dinheiro, você se desprende de bens, você se desprende dessa vida medíocre, mediana que as pessoas vivem no mundo, você vai além. E tinha muita gente que questionava Jesus. Numa dessas questões, eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos? Livro de Lucas, capítulo 10. Veja que interessante o ensino de Jesus sobre este assunto de amar. E amar o próximo. Veja que interessante. Lucas, capítulo 10. Se porventura houver alguém sem Bíblia ao teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde dizendo para ele: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Como você a lê? Versículo 27, esse mestre, esse perito na lei, ele responde: bom, a lei diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso dizia a lei. Versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29, mas ele, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus:
E quem é o meu próximo? Versículo 30, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sabe aqueles, tipo pastor de hoje, bispo, apóstolo, esses caras de hoje. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Aqueles caras de igreja, religiosos. Não que pastor, bispo e apóstolo seja religioso, não estou querendo dizer isso. Mas existem também muitos desses que são religiosos. Mas vamos lá. Pela mesma estrada, veio descendo um sacerdote. Quando viu o homem, de que jeito que estava o homem? Sem roupa, espancado, deixado quase morto. Amém? Não era assim que estava o homem? Aí passa um crente religioso e diz: quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32, e assim também um levita. Levita que eram os cantores, os músicos da época. Não de hoje, que hoje fala assim, aquela pessoa é levita da igreja, só se for da tribo de levitação. Porque levita é completamente diferente do que existe, ou do que existia. Levita, ele vivia uma vida de adorador. Ele tinha turnos para trabalhar, ele dependia da obra, ele vivia na obra, ele vivia se purificando. Ok? Esses eram os levitas. É só você lá ler no livro de Números, de Deuteronômio, você vai encontrar os levitas. Agora, esse era um deles. Jesus disse, sabe aquele cara que canta na igreja, aquele cara que toca na igreja, aquele cara que diz que adora a Deus? É essa a expressão que ele quis dizer. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33, como Jesus amava aquelas pessoas, ele batia de frente. Mas um samaritano, que era uma cidade, Samaria, próxima de Jerusalém, eram judeus, mas eles não se bicavam, não se falavam, se pudessem se matar, eles se matavam. Aí Jesus pega e cita o exemplo de um samaritano. Fala, lembra daquele cara que vocês não gostam, que tal? Pois é, esse samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, e 2 denários, para quem não sabe, 1 denário era um dia de trabalho de uma pessoa. A pessoa ganhava 1 denário por dia, a maioria dos trabalhadores braçais daquela época. Então ele pega e dá 2 denários, ou seja, 2 dias de trabalho dele, ele dá ao hospedeiro e lhe diz, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Beleza, acabou a parábola 36, Jesus diz, qual desses 3, você que é perito na lei, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, o perito da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus diz, vá e faça o mesmo. Quando eu estava preparando isso, como eu disse, isso me leva a pensar, a refletir. Para a gente pensar a respeito. Primeiro, a gente ama mesmo a Deus? A gente ama mesmo a Deus? Vou perguntar de novo, a gente ama mesmo Deus? Então, se a gente ama mesmo a Deus, onde está o nosso tempo para Ele? Tempo de comunhão, tempo de oração. Vou dar um dado aqui para vocês. É que a gente não faz isso, mas se nós levássemos ao pé da letra a expressão dízimo, que não é só da parte do dinheiro, eu posso dar o dízimo do meu tempo diário para Deus? E se eu fosse dar o meu dízimo do tempo diário que eu tenho para Deus, de 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos, todo dia,
eu deveria dedicar a Deus. Isso é 1/10 do meu horário que eu tenho todos os dias. Então Deus me deu 24 horas para viver o dia. Se eu amasse mesmo a Deus como eu disse que amo, eu daria para Ele 2 horas e 40 minutos do meu tempo em adoração, em louvor, em bate-papo e tal. Ah, pastor, mas eu não consigo falar 2 horas e 40 minutos com Deus. Eu sei, a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas consegue falar 5 minutos com Deus. Ah, mas eu preciso ficar 2 horas e 40 minutos. Não, você não precisa ficar sentado 2 horas e 40 minutos de joelho. Você poderia melhorar, já que você diz que ama a Deus, o teu relacionamento com Ele. Orando um pouco mais, se preparando, fugindo do pecado. Como escreveu Pedro, submeta-se debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Quer dizer, se a gente ama mesmo a Deus, provavelmente a gente faria um pouco mais. Mas aí a gente começa a questionar, a perguntar, por exemplo, onde está o seu tempo para a obra de Deus? Eu esqueci inclusive de me agradecer, quero agradecer as pessoas que vieram ontem e doaram do seu talento. Teve irmãs que vieram aqui e doaram do seu talento, fazer unhas, cabelos, a massagem, tantas outras coisas. Irmãs que doaram bolos, salgados, e tudo que foi vendido, tudo que foi feito, foi revertido para a obra de Deus. Mas a maioria da igreja não teve tempo para dedicar parte do seu tempo para abençoar a obra de Deus. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Eu não estou por favor, não entenda assim, o pastor está me acusando. Não, eu estou querendo te levar a pensar sobre isso. Como eu falei há pouco, se você ama mesmo a obra de Deus, você sustenta ela com o seu dinheiro. Se você ama, mínimo que seja, você vai sustentar. É a obra do teu Deus, é aonde Deus te chamou para servir. Por exemplo, se você ama mesmo a tua família, a gente fala assim, a gente ama, né? Eu amo meus tios, eu amo meus primos, eu amo os meus parentes, né? O avô, a avó, para quem tem, os meus pais, para quem os tem, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família. Conheço muita gente que fala assim, eu amo a minha família, mas você ora por ela? Você ama assim a ponto de todo domingo insistir, de ligar e falar assim, escuta, você quer ir comigo na igreja hoje? Você quer ser abençoado por Deus? Olha, Deus pode mudar a história da tua vida. Vamos lá na minha igreja, eu passo para te pegar. Ou durante a semana você manda uma mensagem, você faz uma ligação, você faz alguma coisa para mostrar para a tua família que o amor de Deus, o amor ágape, que te alcançou, está em você a ponto de você mostrar isso para as pessoas. Pastor, eu não tenho tempo. Realmente. Essa é a maior desculpa do século 21. Eu não tenho tempo. Só que a gente arruma tempo para assistir a Olimpíada, jogo de futebol, programa de televisão, novelas, filmes. A gente arruma tempo para passear, para se divertir. A gente arruma dinheiro para se divertir. Mas quando se fala para Deus, para a família, para as pessoas, a gente não tem tempo. Pergunta que veio do meu coração é uma delas, né? Você ama mesmo os seus amigos? Você se preocupa com eles? Porque veja, se eu tivesse meu pai e minha mãe vivo, eu não tenho. E graças a Deus eles morreram em Cristo. E um dia, se Deus permitir, ainda vou reencontrá-los. Mas se eu tivesse meu pai e minha mãe vivos, e eles não fossem cristãos, olha, irmão, eu ia orar todo dia. Eu ia atrás deles, eu ia tentar levar eles para a igreja, porque não é possível eu ir para o céu e a minha família viver longe de Deus, para não falar ir para o inferno. Eu ia orar, eu ia insistir, eu ia falar, eu ia amar, como Jesus disse, ame. Mas a gente vive tão envolvido nesse mundo que a gente se esquece. Interessante que o apóstolo do amor, João, ele escreveu, 1 João 4, 19, 20 e 21. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso,
Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, eu estou querendo te levar a pensar hoje, porque se a gente parar para pensar, eu falo assim: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu gosto de estar na presença de Deus. Mas quando você vê as pessoas por aí, você não fala nada de Jesus para elas. Você nem convida para ir para a igreja. Você não dá nem um folheto. Tem um monte de folheto empoeirando por aí na igreja. Que às vezes você fala: mas eu não tenho tempo de levar, eu tenho vergonha. Se a gente amasse mesmo com o amor de Deus, é isso que eu quero te levar a viver nessa manhã. Porque se a gente entender esse amor de Deus, meus irmãos, essa igreja aqui não vai ficar de cadeira vazia, ela vai ficar de cadeiras cheias. Ela vai se tornar pequena, o culto da manhã, o culto da noite. A gente vai ter que abrir um outro culto à tarde, a gente vai ter que alugar um lugar maior. Porque se a gente amar mesmo, a gente vai trazer pessoas, a gente vai atrás de pessoas, a gente vai divulgar o site, a gente vai divulgar os cultos, as mensagens, a gente vai divulgar os trabalhos, a gente vai levar, a gente vai fazer, a gente vai se esforçar. Mas para que eu vou fazer isso? Porque lá atrás um dia alguém me amou e amou você. E largou a sua vida para pregar o evangelho, e esse evangelho chegou até mim e a você, e graças a Deus a essas pessoas que deixaram de viver as suas vidas, de ter os seus prazeres, as suas alegrias, elas mesmo com toda a luta, elas vieram, pregaram e trouxeram o evangelho, e esse evangelho alcançou a gente. E como eu gostaria de ver crente comparado àquele corredor jamaicano Bolt, gostaria de ver crente assim, que o cara vem correndo 100 metros e os outros americanos, os outros estão perto dele. Aí ele passa para o segundo. Aí vem o segundo com muito esforço, corre e passa o bastão para o terceiro. E os americanos e os outros chegando perto, do lado. Aí vem o terceiro e corre e passa o bastão para o Bolt. Aí ele pega o bastão correndo, dá uma olhadinha assim, dá um pinote. Ele chega na frente de todo mundo, os caras falam: esse cara aí que tem asa? Não é possível, acho que tem asa. Gostaria de ver crente assim, que recebe o bastão do evangelho e fala: agora eu vou correr mais. Mas tem crente que recebe o bastão do evangelho e fala: pô, mas a vida está dura, né? Que dificuldade. Ah, mas vou correr um pouquinho. Ah, mas olha que coisa bonita ali. Ah, isso me chama atenção. Não, mas eu vou continuar. Ah, aí quando chega, já acabou a corrida, já foi todo mundo embora. Eu gostaria de ver cristão como esse cara que corre, que luta, que acredita no potencial que tem. Como pregou o Marcel aqui na quarta-feira, e eu já tenho falado isso há muito tempo, que tem visão assim de reino, pensa grande. Como eu já preguei aqui algumas vezes, Deus não me deixa pensar pequeno, a gente pensar grande. Mas a gente, muitas vezes, meus irmãos, a gente está tão envolvido com a nossa vida, que a gente acaba esquecendo valores que existem na palavra e que existiam na vida de Jesus. Eu não vou falar para você fazer que nem Jesus, porque Jesus abriu mão da vida dele. Jesus abriu mão da vida dele. Existem pessoas hoje que abrem mão da sua vida? Existem. Não estou falando para você fazer isso. Porque a gente não vai conseguir nunca ser como Jesus. Aliás, se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Jesus abriu mão da sua glória. Já pensou nisso, irmãos? Deus sentado no seu trono, Jesus ao seu lado sentado no trono, o Espírito Santo sentado no trono, a Trindade reunida, cheia de glória, majestade, louvor, adoração, controlando o universo, aliás, o multiverso, porque existem outros universos segundo a física quântica, controlando tudo, sustentando tudo, fazendo de tudo. Aí de repente ele olha para um planetinha pequenininho que ele criou, com uma raça feita à sua imagem e semelhança, uma raça de gente que por qualquer coisa desiste, enfraquece, fala mal, odeia. Ainda assim ele olha para aquele negocinho pequenininho e fala assim: eu amo essa gente. Aí ele olha assim e fala: filho,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele ensina isso. Gente, ame-se, perdoe-se, vai ser melhor para você. O perdão vai trazer bênção para o teu coração. O amor vai te aliviar de tanta coisa ruim, você nem imagina. Mas as pessoas preferem odiar, ser religiosas, escolher quem que eu vou amar, quem que eu vou ajudar. Escolhe, não. Quem que é o teu próximo agora, onde estiver, é ali que eu vou fazer. Se é que o amor de Deus está em nós. Essa é a minha questão nessa manhã. Será que o amor de Deus está nas nossas vidas? Que a gente cantou há pouco, eu fiz questão de cantar uma canção no poder do teu amor. E essa canção diz: Senhor, eu venho a ti, me apresento, porque eu confio no teu amor, no poder que tem o teu amor, que alcançou minha vida um dia. Guia-me, Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Que o teu amor, Senhor, me cerque. Isso é uma expressão que vem do texto de Jó, porque a Bíblia diz que Jó tinha a vida cercada. O diabo olha para Deus e fala assim: também o Senhor cercou a vida dele. Porque Deus ama, Deus cuida da gente. Se não fosse isso, a gente estava tudo destruído. Mas Deus ama a gente, a cada dia Deus continua amando. Enquanto houver vida, Deus vai continuar amando. Deus não vai desistir de mim, de você, Deus vai continuar amando a gente. E a gente tem a oportunidade de se parecer não só de visual, como a gente parece com Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A gente se parece com Deus no visual, mas a gente pode ir além. A gente não precisa usar, como muitas religiões, igreja, só um terno, uma gravata, uma roupa, um vestido grande, não. E por dentro não acontece nada, ao contrário, a gente pode ir além. Esse amor de Deus, se Ele está em nós, Ele flui de dentro de nós. E aonde a gente está, a gente ama as pessoas, a gente se preocupa com as pessoas, a gente ajuda as pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que um dia alguém amou a Deus de tal maneira que foi lá, pegou o bastão do Evangelho e levou adiante. No século XVIII, no século XVII, no século XIX, no século XX, para chegar no século XXI, para a gente ficar na igreja curtindo, eu assistindo o culto, vou embora para casa. Ai, tá bom. Não foi para isso que Deus morreu na cruz, que Cristo morreu na cruz por nós. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 9, ele escreveu o seguinte: gente, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 10 de Romanos 12, ele escreveu: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 3, ou Colossenses 3,14, ele disse: acima de tudo, irmãos, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 13, versículo 4, ele escreveu: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5 de 1 Coríntios 13, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama com esse amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a gente está precisando de crente assim no século XXI, meus irmãos. Gente que tem esse amor de Deus dentro do coração. Gente que saiba perdoar. Gente que não vive em treta. Porque a coisa que mais acontece nas igrejas é crente em treta. Como tem crente entretado? Vive na treta. Discute com um, discute com o outro, briga com um, briga com o outro, fala mal de um, fala mal de outro, e vive ali. Se eu pudesse comparar, eu compararia com joio, que parece trigo, mas não é. Porque joio não tem conteúdo, trigo tem conteúdo. Apesar deles se parecerem, joio não tem conteúdo, trigo tem. Então eu comparo essas pessoas que parecem cristãs, como esse doutor da lei aqui, esse fariseu, que chega em Jesus e fala assim, aquela pergunta, a pergunta, me permita essa expressão, tá, irmãos? Desculpa, uma pergunta idiota, uma pergunta imbecil. Porque ele chega em Jesus e fala assim, a lei diz que eu tenho que amar a Deus, todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as minhas forças, e amar ao próximo como a si mesmo.
Jesus falou, pô, legal, você sabe bem a lei, vai lá e faz. Aí ele pergunta aquela pergunta idiota. E quem que é o meu próximo? Não é uma pergunta idiota? Quem que é teu próximo? Quem está do teu lado aí agora é o teu próximo. A não ser que seja sentado do lado da planta, a planta não vai ser o próximo, né? Nem a da caixa, mas quem está do teu lado, você está na rua, tem um próximo, alguém próximo. Ok? Foi isso que Jesus ensinou? Agora, infelizmente, tem gente hoje dentro das igrejas que ele não vive, ele não tem conteúdo, ele não tem o amor de Deus. Então ele vive em treta, vive em discussão, vive em briga, vive em discórdia. De que Jesus falou sobre trigo e joio, desculpe. Jesus falou assim, os dois vão crescer juntos. Aí, nessa parábola, Jesus diz assim, os servos do dono daquela fazenda chegaram e disseram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Jesus falou, não, deixa eles crescer junto. Porque é capaz de você, na hora de querer arrancar o joio, arrancar trigo junto. Deixa eles crescer juntos. São muito parecidos. Mas no dia da colheita, a pessoa que vai vir fazer a colheita, ele vai estar gabaritado para separar o joio do trigo. E o joio não serve para nada, só para ser lançado no fogo e ser queimado. O trigo não, ele tem conteúdo, você tira alguma coisa dele. Amém, irmãos? Paulo, quando escreveu a igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele dizia assim, irmãos de Filipe, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E para que ele falou que eu quero que o amor de vocês, eu oro para que o amor de vocês cresça de conhecimento e de percepção. Versículo 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, fruto que é para a glória e louvor de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi orando no meio do deserto de Judá, sofrendo, perseguido. Salmo 63, versículo 3 e 4, ele escreveu o seguinte, teu amor, Deus, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E os mais velhos da fé devem lembrar de uma canção dos anos passados, né? Corinho que a gente cantava na igreja. Era um corinho, né? Que hoje em dia é só canção, música. Antigamente a gente cantava corinho, corão, hino. E um desses corinhos era: a tua graça é melhor que a vida, o teu amor é melhor que a vida, meus lábios te louvam e eu te bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. E acabava falando, aleluia, amém. Tem algum velho que lembra disso aqui ou só foi eu que lembrei? Ninguém vai se manifestar, né? Os dinossauros estão tudo escondido. Mas Davi já falava isso, Senhor, teu amor é melhor do que a vida. Prefiro ter o teu amor, Senhor, no meu coração. Por isso que Salomão, seu filho, em Provérbios capítulo 10, versículo 12, ele escreveu, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Eu arrisco dizer, porque por mais pecados que a gente tenha, se um dia a gente estiver na frente de Jesus, se ele olhar a nossa vida e falar assim, não, apesar de você cometer tanto erro, mas você foi um cara muito amoroso, você amou bastante gente, você fez aquilo que, pô, cara, o meu sangue te purifica, vem cá, você me reconheceu, apesar dos teus erros, está perdoado, vem para cá, para junto. Pedro, o apóstolo, eu estou encerrando com esse texto aqui, vamos ler um outro, mas vamos encerrar. 1 Pedro 4, 8, ele escreveu, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê?
Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Salomão escreveu, Pedro repetiu. Quando você ama, quando o amor de Deus está conosco, porque como eu disse, o amor eros, aquele negócio de paixão e tal, sexual, de um homem para com uma mulher, tá? Do homem para com uma mulher, tá? Vou repetir, de um homem para com uma mulher, tá? Então esse amor eros, que o cara sente, né? Aquela paixão pela mulher, tal, aquilo ali um dia acaba. Antes de casar, fica aquele... manda presentinho, faz de tudo, tal, casou. Aí começa a vir as contas, as prestações. Aí aquele amor já vai ficando assim. Aí vem aquele amor filéu. Ou a minha mulher, ou a meu marido. Tenho que amar, vou amar. Gosto tanto, me sinto bem do lado, tal. Apesar de já não ser mais aquele, né? Ainda me sinto bem, tal. Só que esse também, com o tempo, ele esfria. O amor de Deus, não. Quando a gente tem o amor de Deus, a gente ama a todos. A gente se doa pelos outros. A gente faz aquilo que Jesus fez por nós. E quando a gente faz isso, uma multidão de pecados nossos são perdoados. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, para a gente encerrar. Obrigado. 1 João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4, versículo 7. João, o apóstolo do amor, ele escreveu: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede da onde, irmãos? Tem gente aqui hoje, beleza? Tudo bem? Bom dia. Procede da onde o amor? Aquele que ama é nascido e conhece. Versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Bom, porque Deus é amor. Então, se você não ama, você não conhece o Deus do amor. Versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que forma? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então a gente vive hoje por meio de Cristo. Versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é que a gente sabe disso? 13 ele explica: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos, 14, e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, 16, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Dessa forma, se a gente está em Deus, se a gente ama a Deus e Ele está em nós,
esse amor está aperfeiçoado entre nós. E para quê que esse amor vai estar aperfeiçoado entre nós? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele, como Cristo. 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por último, 21, Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, essa característica, ela era clara na vida de Jesus. Como a gente viu semana passada, Jesus tinha uma vida de oração. Hoje, Jesus tinha uma vida de amor. Quer dizer, o que eu quero te mostrar com isso hoje? Se nós somos discípulos de Jesus, existe discípulos de Jesus aqui? Todo mundo, né? Todo mundo é discípulo de Jesus? Ótimo. Então, se nós somos discípulos de Jesus, e discípulos por quê? Tem um mestre, esse mestre ensina. Os discípulos aprendem e praticam. Ok? Beleza? Então, se nós somos discípulos de Jesus, a nossa caminhada nessa terra tinha que ser, pelo menos, parecida com a de Jesus. E o que Jesus fez? Todo o tempo, Ele amava as pessoas, Ele ajudava as pessoas, Ele curava as pessoas, Ele libertava as pessoas, Ele se doava. Quando Jesus não estava orando, Ele estava tratando com pessoas. Incrível o amor de Jesus. Aí você fala assim, mas Jesus morreu, sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele falou, olha, reuniu os seus discípulos e falou assim, eu vou voltar para o Pai lá, tá? Mas ainda assim eu estou com vocês todos os dias, até consumação do certo, até acabar tudo. Quando acabar tudo eu vier para buscar vocês, que foi o que os anjos falaram para os discípulos, né? Os anjos, quando eles viram Jesus subindo, aliás, os discípulos viram Jesus subindo, eles ficaram olhando, aí os anjos se aproximaram e falaram assim, por que vocês estão olhando Ele ir? Do mesmo jeito que Ele está indo, Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não voltar, Ele ainda continua entre nós. Continua em nós. Amém? Por isso que eu insisto que essa é uma diferença de religião, porque quem tem a religião cristã, ele é limitado, ele ama até certo ponto, ele vive até certo ponto. Agora, quem tem Jesus como estilo de vida, ele vive Jesus diariamente. E não é fácil. No mundo que só tem gente perversa, má, que quer te dar um chapéu, que quer te roubar, que quer te enganar, que quer te destruir, o que mais tem, é difícil viver. Mas Jesus falou, eu estou com vocês todo dia. Então você está com dificuldade de amar, Jesus está te amando dizendo, olha, deixa eu te ajudar. Eu estou dentro de você, eu posso mudar essa história na tua vida aí. Mas Jesus, é difícil amar aquele cara ali, aquele irmão, né? Porque dentro da igreja é assim, difícil amar aquele irmão. Não é, filho. Eu amei você, você imagina se era uma tranqueira. É que Jesus não fala isso, né? Que se Jesus falasse, né? É que Ele não fala. Mas eu amei você, filho. Quantos pecados você fez? Quantas burradas você fez na vida? Eu amei você, te perdoei, estou aqui dentro do teu coração, estou contigo toda hora. Você está dormindo, eu estou cuidando de você. Você está trabalhando, eu que providenciei o trabalho para você. Você tem saúde para trabalhar, eu que te dou saúde. Você tem capacidade de produzir riqueza, isso vem de mim. Quer dizer, é que Jesus não joga na cara, mas Ele te leva a pensar. Amém? Então, se nós somos discípulos de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar. Eu vou viver como Jesus. Não é fácil, mas eu vou tentar, eu vou buscar isso, eu vou viver isso. E eu tenho certeza que quando nós aprendermos a viver isso, essa igreja vai ser pequena, por tanto de gente que Deus vai mandar.
da tua família, os teus vizinhos, os teus amigos, as pessoas com quem você se relaciona, vai ser pequena. A gente vai ter que ter um lugar maior. E quando a gente ama, a gente ora, a gente busca, a gente insiste, a gente se doa, a gente se entrega. Mas se ninguém agradecer, faz para Deus. Ele é que vai te agradecer, te recompensar. Amém? Que hoje em dia o que mais tem é ingratidão. Mas olha para Deus. Amém, amados? Fecha os teus olhos por um instante.